Irmão, vamos para a palavra? Bom, a palavra que eu vos trago aqui neste dia de hoje se encontra em Romanos, capítulo 12, uma carta escrita por Técio, né? Na inspiração de Deus, o apóstolo Paulo, ele declarou essas palavras enquanto Técio escrevia. E o livro de Romanos é um livro que nos fala sobre salvação, né? O livro de Romanos nos fala sobre a justificação pela fé que Deus nos concedeu através de Cristo Jesus. E aqui no capítulo 12 nos fala sobre o verdadeiro culto a Deus, a consagração a Deus, né? A nossa vida no altar, a nossa vida na presença do Espírito Santo. Nos fala sobre o nosso comportamento como cristãos em relação ao mundo, em relação às coisas errôneas, em relação àquilo que está à nossa volta, que são coisas que são contra a vontade de Deus. Paulo aqui, ele começa a declarar que ele está rogando pela compaixão de Deus que há em Cristo Jesus. O que significa isso? Paulo está intercedendo, Paulo está clamando, Paulo está implorando diante de Deus, pela compaixão de Deus, que nós, como seres humanos, nós como pessoas, ofereçamos a Deus um culto racional. E o que significa um culto racional? Olha só que interessante. A Bíblia declara que quando nós não conhecíamos a Deus, nós éramos instrumentos, perceba bem, instrumentos, ferramentas injusta, instrumento de injustiça. Ou seja, significando que nós estávamos sendo usados para cometer injustiças. A Bíblia menciona em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Cristo Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Então significa que nós, fora da comunhão com Deus, quando nós não estamos cultuando a Deus, quando nós não estamos com a vida em Deus, nós estamos sendo um instrumento de injustiça, uma ferramenta para cometer iniquidades, e estamos sendo usados por demônios. Permita-me dizer estas palavras verdadeiras, porque eu só prego a verdade. Então, nós éramos filhos do diabo, nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus. É o que a Bíblia declara, e eu creio. Então perceba bem uma coisa. Além disso, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos espiritualmente falando. Uma pessoa morta significa que ela não tem vigor, ela não tem amor e ela não está na verdade. E ela não tem fé, pois ela está presa na incredulidade. Então, uma pessoa nesse estado, ela está vulnerável
as maldições que estão no mundo, porque a Bíblia declara que depois do pecado, o que aconteceu com a terra? Pai, você que é bom de Bíblia, o que aconteceu com a terra? A terra foi, exatamente, a terra foi amaldiçoada. Então, se a terra foi amaldiçoada, as doenças, as enfermidades, os problemas, você passa por problemas? Dificuldades? Então, esses problemas, essas dificuldades, todos esses males, foi consequência do pecado cometido no jardim, no Éden, né? Então, depois do pecado, a terra foi amaldiçoada. Os animais se tornaram carnívoros. A natureza começou a produzir espinhos. E por aí nós vemos que a iniquidade começou a se alastrar. Da medida que o homem se multiplicava sobre a terra, a maldade também ela se multiplicava sobre a terra. Porque o homem ele foi contaminado pelo pecado. A natureza do homem foi corrompida pelo pecado. E então aqui Paulo está tratando que diante desse fator, conforme ele mesmo declara no livro de Romanos, que Deus olhou para a terra e viu que não havia um justo sequer. Meu irmão, isso é muito forte. Sabe o que é? Pensa comigo. Deus olhar para a terra, irmão. Deus olhou para a terra, para o planeta. E ele viu que não havia um justo sequer. Não havia um. Halabarabassuriminahácia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído não significa eliminado. A palavra destituído significa distanciado. Então significa que por causa do pecado o homem se distanciou de Deus. Certo? Agora Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Deus entrou pela porta. Declare comigo o seguinte: Deus entrou pela porta. Declare isso aí, repete aí. Deus entrou pela porta. Então, Deus entrou pela porta, não foi pela janela. Explica isso. Vou explicar. Deus criou a terra para quem? Vamos lá. Deus criou a terra para os homens governar, certo? Então, se Deus criou a terra para os homens, homem é matéria, né? Deus criou o homem como tricotômico, corpo, alma e espírito. O homem, ele é uma alma, certo? E Deus deu ao homem, ou seja, o homem é um espírito, e Deus deu ao homem uma alma, e colocou nesta alma um corpo. O homem é um espírito, e Deus deu a ele uma alma, e colocou nele um corpo, certo? Então, o corpo veio do barro, conforme vocês já sabem. Então, do barro, todos voltará para o barro. O espírito voltará para Deus, porque foi Deus que deu. A alma que Deus criou, que Deus gerou, esta alma que é o homem, o cerne do homem, onde está alojado todas as emoções, sentimentos, né? Tudo aquilo que marca, está ali na alma. A alma, ou ela vai receber um corpo de glória, ou ela vai perecer no lago de fogo ardente. Então, diante desse fator, o homem pecou contra Deus. E pelo homem ter pecado contra Deus, a sua natureza ela foi contaminada pelo pecado.
Diante disso, o homem passou agora a viver conhecendo o bem e o mal. Certo? E por que que Deus entrou pela porta? Porque se Deus criou o homem com essa matéria, com a matéria, né, do corpo, Deus então gerou pelo Espírito Santo um homem no ventre de Maria, chamado Jesus, o nosso Senhor. Então, enquanto o diabo, que é um espírito também, um anjo caído, entrou na serpente para atuar na terra, porque para segurar esse copo aqui, um espírito não consegue segurar. Amém? Para segurar esse copo aqui é necessário uma ligação física. Um espírito só consegue segurar esse copo se ele estiver conectado, ligado a um espírito humano. Aí ele consegue. Mas se não houver conexão humana, o espírito não consegue segurar coisas físicas. Então, diante disso, o que sucede é que o Espírito Santo de Deus veio para habitar em nós, porque ele veio em Cristo Jesus. Cristo Jesus nasceu no ventre de Maria. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Então, Jesus entrou pela porta de forma legal, o diabo entrou de uma forma ilegal, o diabo entrou pela janela. O diabo, para ter contato físico, ele usou uma serpente. Deus, para ter contato físico, ele usou o próprio Filho. Ele veio no Filho para se conectar ao homem, para reconciliar o homem a voltar para si mesmo. E diante disso, o Senhor Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos conceder o perdão e a vida eterna. Amém? E agora Paulo está declarando. Olha o que Paulo está declarando aqui. Que nós temos que apresentar o nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Significa que a minha vida, ela tem que ser um pleno culto a Deus. Para que eu não permita que as coisas deste mundo entrem no meu coração, eu tenho que ter a palavra de Deus guardada no meu coração. Eu tenho que pensar em coisas boas, coisas amáveis, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso eu tenho que pensar. Para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que declarar versículos bíblicos. Eu tenho que salmodiar ao Senhor. Eu tenho que manifestar somente palavras de vida, palavras que edificam, palavras que glorificam a Deus. Não vos embriagueis, conforme está escrito, com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, isso é, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, entoando louvores a Deus, né? Que as nossas conversas sejam conversas bíblicas, que as canções que nós estamos ouvindo sejam canções de adoração a Deus, de louvores a Deus, que nós não venhamos colocar coisas más diante dos nossos olhos, que nós possamos guardar o nosso coração do maligno, porque do coração procede as saídas da vida, e enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deus é que sonda os corações, Deus é que penetra no coração do homem, na divisão da alma e do espírito, somente a palavra dele pode entrar. Então que a palavra dele possa permanecer em nós mesmos, assim como a vara de si mesma não pode produzir frutos se não estiver ligada na videira. Nós temos que ter a palavra de Deus guardada em nossos corações. Ter a palavra de Deus guardada em nossos corações significa ouvir a palavra e colocá-la em prática. Nós não podemos ser crentes apenas ouvintes, como disse o apóstolo Tiago, mas temos que ser obedientes às Sagradas Escrituras. Então apresentar
o nosso corpo como sacrifício, porque Deus ele quer que nós renunciemos à nossa própria vida por amor a Cristo. Ele mesmo declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Amém? Vale a pena renunciar à própria vontade por amor à vontade de Deus. Vale a pena renunciar aos prazeres da carne pelos prazeres do Espírito Santo. Vale a pena renunciar à vida terrena pela vida espiritual com Deus, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então Paulo está dizendo: irmãos, eu estou intercedendo por vocês, eu estou clamando por vocês, para que vocês possam apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Ei, culto racional nos fala sobre consciência. Eu tenho que saber quem eu estou adorando. Eu tenho que entender o porquê eu estou servindo a Deus. Eu tenho que entender o porquê que eu estou louvando a Deus. Eu tenho que entender porque eu estou indo na igreja congregar. Porque eu tenho que dizimar, porque eu tenho que ofertar, eu tenho que entender isso. Deus quer que nós entendamos o que significa servir a Cristo Jesus. Deus quer que nós entendamos o que significa ser um culto, dar um culto a Deus constantemente. E o culto não começa na nossa casa. O culto começa no nosso coração. Nós temos que cultuar a Deus de maneira sábia, prudente e racional, mesmo sabendo que o culto é sobrenatural e espiritual. É cultuar a Deus de forma consciente. É nós examinarmos as Escrituras, é nós examinarmos as pregações que nós estamos ouvindo, os ensinamentos que nós estamos ouvindo, porque há muitos falsos profetas, muitos mestres falsos que têm se levantado nesses últimos tempos para enganar o povo. Foge das heresias. Examine como os bereanos. Os bereanos, na época de Paulo, enquanto Paulo pregava, eles examinavam para ver se o que Paulo dizia tinha coincidência bíblica, tinha coerência bíblica. Então nós temos que examinar tudo à luz das Escrituras, como disse o profeta Isaías: se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá luz neles. Amém? É trevas. Irmão, há muitas pessoas que estão deixando de congregar nas igrejas por causa do homem. Ei, todo homem é falha, é verdade, mas procura pelo menos uma igreja que está nas Escrituras. Não procure, como diz Paul Washer, uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da palavra. Amém? Uma igreja que está alicerçada na palavra. Este é o intuito. Este é o objetivo. Esta é a vontade do Espírito Santo. É que nós não sejamos enganados. Em Mateus 24, o primeiro sinal que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos foi: que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Se apegue às Escrituras. Examinemos os louvores que estamos ouvindo. Se está honrando a Deus. Ah, mas é bonito, a letra é bonita, fala de Deus. Irmãos, examine para ver se de fato glorifica a Deus. Amém? Então Paulo está dizendo que a vossa vida seja um culto a Deus, mesmo no local de trabalho, mesmo em casa, né? Mesmo com o relacionamento com a sua família, com os seus amigos, com o seu patrão, com os seus empregados, com a sua vida, com as pessoas, que a sua vida seja um culto a Deus. Amém? E como ter uma vida cultuando a Deus? Versículo 2, e eu já encerro. Não vos conformeis com este mundo. O segredo
para nós vencermos o mal é nós não concordarmos com as coisas do mal. Amém? Nós não podemos concordar, nos conformar com aquilo que desagrada ao Espírito Santo. Então, o segredo de nós vencermos o mal, o pecado, é nós não concordarmos no coração com as coisas erradas. Nós não podemos concordar, não podemos nos conformar. Quando nós ouvirmos algo, quando nós vermos algo que não agrada a Jesus, nós não podemos nos conformar. Esse é o segredo de ter a mente renovada. Esse é o segredo para vencer qualquer tipo de depressão, qualquer ansiedade, qualquer mal, qualquer desânimo. É nós concordarmos somente com aquilo que Deus se agrada. Esse é o segredo. Porque se nós não nos conformarmos com este mundo, se nós não nos conformarmos com este mundo, nós não teremos a mente renovada. Se nós nos conformarmos com este mundo. Mas Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então significa que, para que eu possa ter a mente renovada e vencer os males deste mundo, e os males que vêm contra a minha vida, eu preciso dar um culto a Deus. Constantemente. A minha vida tem que ser um culto a Deus. E para que a minha vida seja um culto a Deus, eu não posso me conformar com as coisas que desagradam a Deus. No meu coração, eu tenho que discordar de tudo que desagrada a Deus. Eu me conformando com a vontade de Deus, eu vou ter a minha mente renovada. E eu tendo a minha mente renovada, o Espírito Santo de Deus me conduzirá a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele gerará no meu espírito fé e amor pela palavra de Deus, pela sua presença e pelas almas. Amém? É isso que Deus faz. Ele gera no nosso coração a sua palavra, nos conduzindo a fazer a sua vontade, experimentando a vontade boa, agradável e perfeita dele. E diante disso o Senhor vai nos conduzindo a crescer de fé em fé, de glória em glória. E nada pode prevalecer contra a nossa vida, porque maior é Deus que está conosco do que Satanás que está no mundo. Diga para tudo que vem te afrontando, diga, o meu Deus é maior. O sangue de Jesus Cristo na minha vida é maior. Porque quando nós tememos a Deus, Deus acampa os anjos dele ao nosso redor. Amém? E ainda que o diabo esteja rugindo como leão ao nosso derredor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, está nos guardando do maligno. Amém? E ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Amém? E diante disso, através da sua palavra, guardada em nossos corações, nós temos vida em nós mesmos. E nada será impossível para nós, porque tudo nós podemos, conforme eu já declarei e volto a vos declarar, naquele que nos fortalece. Amém? Que a mão de Deus te cubra, que a mão de Deus te guarde, que a mão de Deus te proteja. Amém? Que esta palavra que foi ministrada neste dia de hoje esteja guardada em nossos corações. Que Deus possa alcançar muitas almas. Que Deus venha abençoar a vida de muitas pessoas.
que a mão de Deus poderosa venha sustentar você na caminhada. Maior é Deus que está conosco. E maior é Ele para nos conceder o perdão e a vida eterna. Porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão aí, patente aos nossos olhos. A vinda do Senhor está muito próxima. É tempo de nós se apegarmos a Deus. É tempo de nós orarmos constantemente. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor continuamente. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus e lhe obedecer. O Senhor está de braços abertos para nos receber em sua presença. Amém? Deus abençoe sua vida. Você que ouviu esta palavra, antes de encerrar essa live, eu tenho que te fazer esse convite. Você que ouviu esta live e queira hoje, agora, voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Você que quer reconciliar-se com Cristo, que ouviu esta palavra. Você que quer ter uma intimidade maior com Deus. Que a partir de agora quer, de fato, viver para a glória de Deus e não quer perder sua salvação. Você quer a vida eterna. Você quer Jesus Cristo. Você ama o Senhor e quer servir a Ele. Declare, eu quero. Eu quero orar pela sua vida. Declare, eu quero. Porque eu quero orar por você. Você que se encontra afastado de Deus. Você que quer voltar agora para o Senhor. O Senhor te chama. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para Cristo agora. Você que ouviu a voz de Deus e quer se entregar a Ele neste momento. Diga aí, já temos uma alma para Jesus. Quantos pode dizer glória a Jesus? Quantos pode dizer glória a Jesus? Deus está salvando almas, irmãos. Mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Deus está salvando almas. Você que quer reconciliar com Cristo, vai se manifestando dizendo eu quero. Porque o sangue de Jesus te visita hoje. O sangue de Jesus te cobre hoje. A sua vida nunca mais será a mesma. Porque o meu Deus é fiel para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é misericordioso. Independentemente, irmão, da queda, do fracasso, do pecado, Ele pode nos perdoar e nos purificar. Basta nós dizermos, eu quero, Senhor.